menininhos e menininhas, tudo bem com vocês? Eu quero refletir com vocês hoje no livro do Apocalipse, no capítulo 20, e nós vamos ver aqui algo muito importante para nós, que é os livros de Deus. Você sabia que no céu existem alguns livros muito importantes para Deus e para nós também? E você pode pegar a sua Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 11 e o versículo 12. Nós vamos ler. E o texto diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta no trono, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha que interessante. A Bíblia fala da existência de livros. A palavra aqui aparece no plural. Deus não tem apenas um livro. A Bíblia diz que Deus tem alguns livros no céu. E um desses livros a Bíblia dá o nome aqui, né? O livro da vida. E esse nós não vamos falar sobre esse hoje. Hoje nós queremos falar sobre um outro livro. Aqui no Apocalipse 20, 12, a Bíblia fala que abriram-se os livros, o livro da vida foi aberto, né? E aí a Bíblia coloca um nome, dá um nome para um desses livros, livro da vida. Mas eu quero refletir com você hoje sobre a existência de um livro que é muito importante na nossa vida. Um livro que faz toda a diferença na nossa vida. Aqui, lá no capítulo 3, nós encontramos algo muito importante sobre este livro. E você pode abrir lá, Malaquias 3, e o versículo 14 até o 16. E a Bíblia diz assim: Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam? Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. A Bíblia diz que existe entre esses livros do céu, existe um livro chamado Memorial. Olha que livro bonito, né? Que nome bonito. Livro Memorial. O que é um livro memorial? Ou livro das memórias? Desde que você começa a entender o que é certo, o que é errado, desde que você começa a entender o que é bom, o que é ruim, porque até um determinado momento da nossa vida nós não sabemos de nada. A única coisa que nós queremos é brincar, comer e dormir e acabou. Mas chega um momento da nossa vida que nós começamos a entender. Alguns começam a entender mais rápido, outros começam a entender um pouco mais tarde, mas todos nós chega um momento da vida que a gente começa a entender as coisas de fato como elas são. E a Bíblia diz que nesse momento que você começa a entender as coisas, o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve ser feito, a Bíblia diz que existe um livro no céu, chamado Livro das Memórias. E o que Deus anota nesse livro das memórias? Todas as coisas boas que nós fazemos neste mundo. Todas as vezes que você vai ajudar alguém que está necessitado, Deus anota no livro das memórias. Todas as vezes que você fala uma palavra de conforto para quem está sofrendo, Deus anota no livro das memórias. Todas as vezes que você oferece ajuda e dá a mão para quem está precisando de ajuda, toda vez que você veste alguém, toda vez que você calça alguém, toda vez que você mata a fome de alguém, toda vez que você faz boas obras, Deus anota isso lá no livro das memórias. A Bíblia diz que Deus não se esquece disso. E essas pessoas que fazem isso, elas podem ficar em paz, porque nós temos um Deus maravilhoso que sempre se lembra das coisas boas que nós fazemos. É claro que nós não podemos misturar as coisas. Não é por causa disso que Deus vai nos salvar. Ele não vai olhar lá no livro das memórias e dizer: ah, esse camarada aqui fez muitas obras boas, então esse merece salvação. Isso não vai acontecer, porque a salvação é o mérito de Cristo.
Eu entrego a minha vida a Cristo e Ele, porque ganhou a salvação através da sua justiça, Ele me oferece essa salvação. Mas aqui a gente pode parar para pensar numa coisa muito importante. O livro das memórias, ter várias coisas anotadas, várias obras boas lá anotadas sobre nós, não garante a nossa salvação. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Ter muitas boas obras anotadas lá no livro das memórias não te garante salvação. Agora, uma coisa é certa: se você estiver vivendo uma vida com Jesus, buscando salvação, tem que aparecer nesse livro muitas obras boas. É uma consequência natural. E é por isso que Jesus ele odeia a hipocrisia. Porque às vezes tem gente que parece ser uma coisa, mas no livro das memórias não tem nada de bom nele lá. E Deus sabe disso, que é uma pessoa que vive de hipocrisia. Ela aparenta ser uma pessoa boa, mas não faz boas obras. Então Jesus diz: toda árvore boa produz bons frutos. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: agora que você entendeu que no céu existe um livro memorial, você faça uma reflexão. Quantas coisas boas existem nesse livro que você fez? Quantas coisas boas você acha que Deus anotou lá? Quantas coisas boas você acha que Deus se sentiu feliz em ver você realizar? Ou será que esse livro das memórias lá na nossa vida está em páginas em branco, porque nós fizemos muito pouco pelas pessoas? Que Deus possa nos ajudar a refletir nisso e ter noção de que precisamos produzir frutos, uma vez que estamos ligados em Jesus. Jesus disse assim: eu sou a videira, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.